Quem era Daniel? Daniel é um profeta do Antigo Testamento que tinha um dom especial de interpretar sonhos. Ele interpretava visões e sonhos. Por causa disso, ele foi conhecido por um rei chamado Nabucodonosor, que teve um pesadelo horroroso e chamou todo mundo para desvendar o pesadelo dele e ninguém desvendava. E aí chamaram Daniel, e Daniel foi lá e Nabucodonosor falou assim: então você vai me dizer o que eu sonhei e o significado. E Deus deu esse discernimento para Daniel, e Daniel disse o sonho de Nabucodonosor e o significado. Por causa disso, ele virou governador da Babilônia. O rei morreu, assumiu um outro rei, Dario, que também tinha um apreço muito grande por Daniel, porque ele era sábio. E certa vez, Dario queria colocar Daniel como vice-rei. E certa vez, os outros ministros, invejando Daniel, decidiram fazer uma arapuca para ele, uma cilada. Que cilada era essa? Eles sabiam que Daniel era temente a Deus e orava a Deus 3 vezes ao dia. Os ministros chegaram então ao rei Dario e falaram assim: por que o senhor não promulga um edito que diga assim, nos próximos 30 dias, a partir desse mês, nos próximos 30 dias, quem fizer oração para qualquer outro Deus ou qualquer outro homem que não o Senhor, vai para a cova dos leões. O rei achou aquilo bem bacana. Falou: tá bom, pode promulgar esse edito. Promulgar. Daniel, temente a Deus, não deixou de orar. E começou a fazer as orações dele. Por causa disso, os ministros viram e foram falar com o rei. Ó rei, Daniel está orando. O rei ficou arrasado, tentando ver alguma brecha na lei para que Daniel não fosse para a cova dos leões, mas não achou essa brecha. Então, chateado e contrariado, o rei Dario manda Daniel para a cova dos leões. Esse é o texto que nós vamos ler agora. Então, nós vamos abrir em Daniel 6. Primeiro nós vamos ler os versículos de 17 a 23, depois a gente pula do 26 ao 28. Então o rei deu ordem para trazerem Daniel e o jogarem na cova dos leões. Que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade, disse-lhe, queira ele mesmo salvar-te. Trouxeram uma pedra que foi rolada sobre a abertura da cova. O rei lacrou-a com seu sinete e com um dos grandes, a fim de que nada fosse modificado em relação a Daniel. De volta a seu palácio, o rei passou a noite sem nada tomar e sem mandar vir concubina alguma para junto de si. Não conseguiu adormecer. Logo ao amanhecer, levantou-se e dirigiu-se a toda pressa à cova dos leões. Quando se aproximou, chamou Daniel com voz cheia de tristeza. Daniel, disse-lhe, servo de Deus vivo, teu Deus que tu adoras com tanta fidelidade, terá podido salvar-te dos leões? Daniel respondeu, Senhor, vida longa ao rei. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, porque a seus olhos eu era inocente e porque contra ti também, ó rei, não cometi falta alguma. Então o rei Dario escreveu, a todos os povos, a todas as nações e aos povos de todas as línguas que habitam sobre a terra, felicidade e prosperidade. Por mim é ordenado que em toda a extensão de meu reino se mantenha perante o Deus de Daniel temor e tremor. É o Deus vivo, que subsiste eternamente. O seu reino é indestrutível e seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra. Faz milagres e prodígios no céu e sobre a terra. Foi ele quem livrou Daniel das garras dos leões. Palavras do Senhor. Esse texto de Daniel traz dois temas muito importantes a serem tratados. O primeiro é o tema da inveja. A inveja permeia a maioria dos pecados que nós cometemos. E a inveja é um sentimento que ninguém consegue assumir muito que tem. Mesmo porque você pode colocar a inveja junto de um senso de justiça. Ao invés de você dizer, eu estou invejando fulano, você pensar, não é justo que ela tenha e eu não.
Então é difícil a gente assumir que tem inveja. Só que esse sentimento é um sentimento muito duro, porque ele leva à morte. Pela inveja, Caim matou Abel. Pela inveja, Jesus Cristo foi crucificado. Pela inveja, nós matamos outros com isso aqui que se chama língua. A gente pode matar uma pessoa sem pegar um revólver. A gente pode matar a figura daquela pessoa, a imagem que ela tem, só na maledicência e por inveja. Por inveja se toma marido dos outros. Por inveja se rouba. Por inveja se mata. Então a inveja é um sentimento que todos nós seres humanos temos, que negamos ter, porque nos dá uma condição de inferioridade. Quem é invejoso é inferior. E a gente usa essa falsa capa da justiça. Ah, não é justo. Pela inveja, Daniel foi levado à cova dos leões. O que esse homem fez de errado? Nada. Mas os ministros não queriam que ele fosse vice-rei. Então é importante que a gente comece a olhar esses traços que existem em cada um de nós. E é importante, porque lá na carta de São Pedro, eu vou ler para vocês, vocês não precisam abrir não. Mas na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, nos versículos 8 e 9, ele nos adverte sobre algo muito importante. Ele diz assim: sede sóbrios e vigiai. O vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Resisti-lhes fortes na fé. O nosso inimigo, ele está louco para que a gente caia. Eu penso no meu ano de 2009, o ano de 2009 foi o ano que eu me separei. Foi um ano assim que se eu pudesse torcer, era cheio de lágrimas minha. Então logo no início lá de 2009, meu avô teve um câncer de próstata, minha mãe descobriu um câncer de tireoide, meu pai operou do coração no iniciozinho. Aí veio julho lindo, maravilhoso, que aí eu conheci Marcelinho para dar amenizado todas as dores. Outubro me separei, dezembro minha prima, minha irmãzona morreu. Então foi um ano em que o inimigo de Deus falava muito no meu ouvido de que está valendo a sua vida dentro da igreja. Principalmente na separação, eu ouvi mesmo de muitos, né, de dentro da igreja que falavam: nossa, coitado de você, né? Mas acabou o seu casamento, igual, né, acaba o casamento do mundo. Você é tão católica. Orava tanto. E aí a pergunta que não faziam, mas eu sei que era: cadê o seu Deus, né? O inimigo, nesse ano de 2009, ele rugia que eu conseguia ouvir os gritos dele de rugido, para que eu caísse. O que me sustentou? Versículo 9. Resisti-lhes fortes na fé. O que é que vai sustentar a cada um de nós nas nossas tentações, nas nossas provações? A nossa fé. Mas vamos lembrar que fé não é sentimento? A fé baseada no sentimento, ela é uma fé efêmera. Porque quando você está sofrendo, você não sente nada. Vai na UTI agora. Pergunta para quem está lá sentindo dor: o que você está sentindo? Você está sentindo dor? Ele fala: não, eu estou sentindo dor. Cristo mesmo na cruz, quando ele estava para ser crucificado, em determinado momento ele fala: Pai, por que me abandonaste? Ou seja, ele não estava sentindo a presença de Deus Pai ali junto dele. Eu pergunto para vocês: Deus abandonou Cristo em algum momento? Nunca. Mas por que ele pergunta isso? Era a humanidade de Cristo, se sentindo só. E é assim também com a gente. A gente tem essa sensação de abandono quando o sofrimento é grande. Mas o que nos faz resistir? A fé que eu tive, que não vem só desse sentimento, mas vem da razão.
Por isso a importância, o Papa João Paulo II, que virou santo ontem, né, gente? É o São Papa João Paulo II, São João Paulo II. Ele falava na carta dele, Fé e Razão. Ele dizia, quanto mais você buscar a Deus no seu coração, mais você vai ser capaz de entendê-lo. E quanto mais você buscar a Deus no seu entendimento, mais você vai ser capaz de amá-lo. Então a fé e a razão precisam caminhar juntas. E a fé precisa estar baseada no conhecimento. Como eu conheço, Kel? Como eu tenho intimidade com esse Deus? Como que eu vou saber que Ele está do meu lado? Assim como eu faço a minha vida no dia a dia. Se eu quero ter um relacionamento com alguém, eu preciso me encontrar com esse alguém. Eu preciso falar com esse alguém, eu preciso ouvir desse alguém, eu preciso saber da vida desse alguém, né? Mulherada aqui, né? Ai, meu Deus, conheci uma pessoa tão linda. É, ela é linda. Ela faz o que da vida, né? Você tem que saber. Será que ela é linda por dentro também, tanto quanto é por fora? É casado? Então, assim, para você dizer que conhece a pessoa, você precisa buscar fontes. Assim também com Deus. Como é que eu vou ter uma fé inabalável, Kel? Buscando conhecimento na razão também. Porque o que vai te fazer lembrar no momento que você não estiver sentindo a presença de Deus? Em 2009 não senti a presença de Deus em diversas horas da minha vida. O que me fazia lembrar? Era uma frase só, gente. Era impressionante. O que me botava no eixo de novo. Porque você começa a ouvir aquilo, você começa a ver se revoltar. É mesmo, né? Olha, mas que não valeu a pena mesmo. Eu estava dando uma palestra, não vai embora de casa. Mas o que me fazia voltar para o eixo? Era só uma frase que eu tinha lido na Bíblia de São Pedro. Que era quando Jesus, né, começa a falar da Eucaristia e fala que a pessoa tinha que comer do corpo dele, beber do sangue dele, a galera começa a ir embora. E aí Jesus vira para os discípulos e apóstolos e fala assim, vocês também não vão embora, não? Aí Pedro fala assim, Senhor, para onde eu iria? Se só tu tens palavras de vida eterna. Eu digo para vocês que foi essa frase que me fez estar aqui hoje, em 2014. Só essa. Porque oração tinha hora que eu não conseguia orar, não. A dor era tão grande, gente, eu dormia assim, abraçada com o crucifixo. O dia que minha prima morreu, a dor era tão grande que eu não conseguia rezar um Pai Nosso. E eu só repetia essa frase dentro da minha alma, para onde eu vou, Senhor? Se só tu tens palavras de vida eterna. Então o que nos vai fazer resistir às ciladas do inimigo, para que a gente saia do caminho, é a nossa fé. E a nossa fé precisa estar baseada no conhecimento também. Não só no sentimento. A mulherada principalmente, né, gente? A gente tem TPM. Vamos combinar. Se dá um problema na TPM, gente, corta o pulso e deita na BR, faz o pau, né? É um negócio. Outro sinal lindo. Mesmo que você vá para a cova dos leões, ou seja, São Pedro compara o inimigo a um leão, né? Ir para a cova dos leões, como Daniel foi, é ir para o meio dos inimigos. Mesmo que você esteja no meio dos inimigos, se você sabe em quem acredita, Deus envia anjos para calar esses inimigos. Fecha a boca desses leões. Cala. Quantas injúrias falaram de mim naquela época que eu me separei? Eu virei a Madalena, mas antes de converter. Ó, que a baiana voltando. Ativo. Virei a Madalena. Todo mundo sabia da minha história. Todo mundo sabia as circunstâncias da minha separação. Mas eu era pecadora, porque ele estava com família. Agora o detalhe é que ninguém sabia. Quer dizer, todo mundo sabia que a família havia sido constituída da maneira que foi, né? Mas ele estava com a família e ela está sozinha. Ali, ó, sozinha, 5 anos. Mas Deus é o nosso juiz. Ele cala. E ele envia anjos. Que anjos são esses? Às vezes pessoas. E às vezes anjos mesmo, que você pode não ver, mas que está do seu lado. A começar pelo seu anjo da guarda, que está aí para te defender dessas ciladas dos leões. Está escrito uma frase. Existe um versículo aqui que eu acho muito lindo. Quando o rei pergunta,
Será que o Deus que tu adoras com tanta fidelidade pode te salvar dos leões? Eu lembro aqui de um milagre, aquele milagre do pai do epilético. Quando ele chega com um menino epilético junto de Jesus, e ele fala para Jesus: Senhor, se podes alguma coisa, cura meu filho. E Jesus fala assim: se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê. Então eu pergunto para vocês, nessa cova de leões que você está, Deus pode te salvar? Tudo é possível ao que crê. Qual é a única coisa que você vai precisar fazer? Acreditar. Quem coloca o anjo para te salvar é Deus. Quem te tira da cova dos leões é Deus. Quem te tira de um relacionamento, de uma circunstância que está te levando à perdição, é Deus. Quem te tira de um relacionamento que te tira a paz, é Deus. A você basta acreditar. Adorar, como Daniel adorava. E Daniel diz: o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, porque a seus olhos eu era inocente. Como Deus me enxerga? Aos olhos de Deus, quem é aquela? Aos olhos de Deus, quem é a Thaísa? Como será que Deus está me enxergando hoje? Tenho sido como Daniel, procurando a Ele, Deus, em primeiro lugar? Porque se eu tenho procurado a Ele, não há o que temer. E o que o rei falou, o rei era ateu, né? O rei não acreditava nesse Deus, tanto é que ele fala no Deus de Daniel, né? Ele não conhecia esse Deus. Esse rei, vendo esse feito de Deus na vida de Daniel, e eu digo que isso acontecendo nas nossas vidas também, quando somos livrados do mal, a gente vira testemunhos para pessoas que não creem, possam começar a acreditar, né? Esse Deus fala coisas que devia estar no coração de cada um de nós. Veja se isso está no seu coração. É o Deus vivo que subsiste eternamente. Quem é o seu Deus? Seu Deus é alguém que participa da sua vida, que está vivo, que está contigo, que você chama para todo momento da sua vida? Ele é esse Deus. Será que você está utilizando bem dele ou você está subutilizando esse Deus? Esse Deus fica só na igreja. O meu Deus dirige comigo. Bota ele sentado do meu lado de motorista, gente. Tem vezes que eu tenho um quebra-pau dentro do carro com ele. E às vezes o povo para no céu e fica olhando pra gente, por que ela está falando? E eu falo, senta aqui agora, vamos conversar. Você está achando o quê? E começa a bater o papo. Eu começo a bater o papo. Bota ele, você também assim? Bota ele sentado na cadeira. Não, vamos conversar nós dois agora? Porque tá difícil. Vamos combinar? Tá difícil? E bato altos papos. Então ele é um Deus vivo. O seu reino é indestrutível e o seu domínio é perpétuo. Ele salva e livra. Faz milagres e prodígios no céu e na terra. E foi ele quem salvou Daniel das garras dos leões. O meu Deus, o seu Deus, te salva e te livra. O meu Deus, o seu Deus, é um Deus de milagres. É um Deus que faz paralítico levantar de cadeira e andar. Se você ainda não crê, é porque você ainda não conhece. Porque o dia que você conhecer esse Deus, nada vai te abalar mais. A gente foi na missa de cura e libertação na semana passada. Vimos libertação de pessoas que estavam possessas. O inimigo grita diante de Deus. Que bonito é isso. Minha mãe está com medo. Eu falei, mãe, eu acho tão lindo isso. Gente, eu acho isso lindo demais. É lindo demais. Porque diante do poderio de Deus, o inferno se abala. Não há o que temer. Eu vou contar uma coisa rapidinho para vocês que aconteceu uma vez comigo. Eu tenho um padre amigo meu que fala assim, Kel, não pede, porque Deus costuma fazer as coisas que você pede. Eu cheguei para dar uma palestra uma vez, e falaram assim, vai ser na capela. Normalmente quando a palestra é na capela com o Santíssimo, é porque o bicho vai pegar, Deus já sabe
Aí tá ali comigo para me proteger também, né? Aí eu falei, eita, que o negócio hoje vai pegar fogo. Aí me ajoelhei, eu sempre faço oração antes, e vi uma imagem de Nossa Senhora pisando na cabeça de uma cobra. A imagem de Nossa Senhora das Graças. Aí eu olhei para Maria e falei assim, mãe, gostaria tanto de te ver pisando na serpente. Comecei a dar palestra. Menina, foi uma palestra diferente. Eu sempre faço muita gracinha no início. Mas essa já começou com libertação. Do homem levantar, chorar, pá, se jogar para lá, para cá. Eu falei, meu Deus do céu, né? Deus está aqui, Deus está aqui. No final da palestra, fazendo uma oração, e isso não acontece normalmente nas palestras de Maria. Mas no final da palestra, fazendo uma oração, as pessoas começaram a repousar no Espírito. E eu ia e punha as mãos em quem estava. E tinham duas pessoas que eu falei, tem gente de oração aqui, já botou um aqui e outra aqui, para poder me ajudar, né? E eu ia com a pessoa, chamava, a gente fazia oração, ela voltava. Quando eu estou fazendo oração aqui, eu ouvi uma voz que dizia assim, a serpente. Quando eu olho para trás, uma moça que estava ajoelhada caiu de barriga para cima e começou a se contorcer igual uma serpente. E eu olhei para ela e falei, ai, o que eu fui falar aqui? O que faz agora? Eu falei, beleza, tô de alta, comigo não dá, sai correndo. Brincadeirinha, né? Não, que isso? Oh, meu Deus. Aí eu olhei e falei, e agora? Essa mesma voz dizia assim pra mim, não temas. E eu me virei para mulher serpente. Quando eu me virei ainda ajoelhada, ela veio com a cabeça como se fosse me dar um bote, mas ela batia como se tivesse um vidro. Ela não conseguia me pegar. E eu comecei a fazer tudo quanto é oração de exorcismo que eu já ouvi na minha vida, eu comecei a fazer. Eu não sou exorcista, mas olha, isso aqui deve funcionar. E os meninos que estavam na capela vieram juntos e iam repetindo o que eu ia falando, eles iam repetindo. E Deus foi falando tudo que tinha que fazer. Até que ele falou para que eu pegasse uma medalha de São Bento que estava em mim e colocasse no peito da mulher. Aí eu, pum, botei. Quando eu botei, ele estava assim, ela estava assim, mexendo na hora, ela relaxou e eu, botei de volta a medalha e tudo, acabei de orar. Me encostei na parede, que eu não era mais um ser humano, eu era um trapo de ser humano, depois daquela história toda, acabou a palestra, foram embora. O menino virou pra mim e falou assim, ainda bem que você sabia o que você estava fazendo. Eu quero te contar um negócio. Eu não sabia. Mentira, que você não sabia. Eu falei, não. Mas Deus orientou. E, gente, eu vou dizer pra vocês, eu não sou mulher de ver nem aquele filme Entrevista com o diabo, ou aquele o advogado diabo. Gente, o dia que eu assisti aquele filme, eu assisti com um texto na mão. Então, aquela ser humano é muito medrosa. Mas naquela hora, Deus revestiu de um poder. E dizia, nada temas. O leão estava pertinho. Mas era interessante como a cabeça não chegava no meu joelho. Só faltava um barulho. Porque não batia. Vinha a cabeça e não batia. É esse Deus o poder que você vai encontrar hoje à noite. Deus vai tirar de você, primeiro, todos os medos. Deus vai te dar o discernimento de onde estão as covas dos leões na sua vida, porque você precisa saber onde você está pisando. Deus vai te mostrar os leões, mas você não vai temer. Porque assim como Daniel, ele envia um anjo e vai calar a boca desses inimigos. A nossa noite de hoje é de vitória. Por isso eu peço para que você feche os olhos agora. E vocês vão se imaginar